Uma boa tarde a todos, uma boa tarde no Senhor. É difícil quando a gente se encontra às vezes para uma despedida de um amigo, de um esposo, de um pai, de um avô. Mas a esperança que nós temos é de um reencontro. Então, no fundo, ele já está lá, dizendo: venham, que aqui é bom. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por um dia, em parte ele é de tristeza pela partida. Por outro lado, é um dia de vitória pelo fato do Dietrich, na verdade, já ter alcançado o alvo que eles perseguiu com tanta afinidade, de estar se encontrando com você de forma pessoal, que na verdade o anseio do seu coração, na verdade, foi atendido. Pai, pedimos que você esteja presente nessa cerimônia de despedida. Pai, pedimos o consolo, na verdade, pela família que, por um lado, está aliviado, vendo o Dietrich não mais sofrendo, por outro lado, encara o vazio que fica pela saída. Mas o teu amor ele é tão grande. Ele alcança as profundezas, na verdade, não só da nossa mente, mas do nosso coração. Então pedimos que você esteja presente, que você esteja consolando o coração de cada um, que você esteja se tornando de novo o Senhor também desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Quantas vezes eu já li em cerimônia de despedida um versículo, mas ele se encaixa tão bem, mas tão bem para o pastor Dietrich, que a gente encontra em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quando eu tive mais ou menos um mês atrás com ele, foi uma conversa muito profunda. Ele já estava bastante cansado. Ele diz: eu não sei se eu vou aguentar mais de 20 minutos conversando com você. Eu falei: não é o tempo que considera, mas é a conversa entre amigos. E a gente acabou conversando 2 horas. E eu vi os olhos dele brilharem. Quando conversei com ele sobre como ele estava, ele falou: a doença, na verdade, ela pega. Eu me sinto fraco fisicamente. Internamente eu me sinto forte, mas o corpo está fraco. E eu percebo que cada dia que passa, parece que vai mais embora da força que tem dentro do meu corpo. Por outro lado, aumenta o anseio de, na verdade, estar com meu pai. Naquela conversa, teve algumas coisas que me marcaram profundamente. A gente conversou sobre questões que marcaram, na verdade, a sua vida. E ele disse: eu tenho algumas coisas a compartilhar com você. A primeira, ele tinha um coração por missões. Ele tinha um coração por ajudar pessoas. E ele falou: só posso orientar para você, para a igreja, que nunca se apeguem só a estratégias. As estratégias não mudam o coração das pessoas.
Mas o amor incondicional, esse muda pessoas. Então ele diz: amem as pessoas. Amem as pessoas com quem você está envolvido. Ame as pessoas que você quer alcançar. E ele relatou casos onde, mesmo o relacionamento que ele teve com certas pessoas, onde a cabeça dele dizia: seja justo, mas o coração dizia: tenha compaixão. E aí ele volta e meia disse: eu troquei a justiça pela compaixão, pelo amor, na verdade, para as pessoas. Aí ele deu uma dica, a mesma dica que ele deu para a gente como pessoa, ele deu também para nós como igrejas. Ele disse: eu, na verdade, preciso diminuir e ele precisa aumentar. Isso não vale só para pessoas. Ele falou: nós como igrejas precisamos diminuir para que ele possa aumentar. E aquilo para mim foi muito profundo, porque na verdade ele passa uma experiência de vida que não é só de livros, mas foi a experiência do coração dele. Ele falou: eu cometi muitos erros na minha caminhada. Quando comecei o meu ministério, nós e mais alguns líderes, nós éramos novos. E faltou o pessoal de cabelo branco para nos auxiliar, para nos orientar numa série de coisas. Teve gente que nos tratou também de forma injusta, mas ele disse: tudo isso está perdoado. Eu não tenho mais ninguém dentro do meu rol de pessoas que eu digo: eu estou devendo alguma coisa para alguém. Tudo isso está perdoado. E porque por isso eu estou tão próximo, na verdade, de querer me encontrar com meu pai. Eu, na verdade, perco um grande amigo, nos dois sentidos. Grande, porque ele era grande. Quando a gente caminhava junto, me lembro de muitos anos onde ele foi, inclusive, o professor. Ele andava e eu andava meio olhando para cima. Sabe como é que é? Você vai seguindo o seu mestre. Depois a altura física foi se equiparando. Mas eu nunca vou chegar perto. De uma pessoa de oração que era o Dietrich. Ele chegava e dizia, a gente conversava sobre o que estava nos pesando. Ele diz: vamos conversar com Deus? Não somos nós que vamos resolver, quem vai resolver é Deus. E essa proximidade que ele tinha com Deus era impressionante. E a gente teve nos últimos anos uma intensificação da nossa amizade. Ele quantas vezes não chegava aqui no escritório, aqui na igreja, e dizia: vamos conversar? Eu preciso saber o que está acontecendo na igreja. Eu não tenho mais como participar tantas vezes, mas eu preciso saber o que está acontecendo na igreja, na convenção, nas famílias, porque eu preciso de mais munição para a minha oração. E ele levava isso para casa e orava. E a gente sentia essa questão de uma entrega totalmente a Deus. Alguns anos atrás, meus pais, a minha filha e eu, ele pediu para a gente acompanhá-lo para o Mato Grosso do Sul, que seria uma das últimas viagens dele para lá. E a gente teve muito tempo de conversa. E ele chegou a abrir várias questões da sua vida e como a graça superabundou dentro da vida dele. Nunca vou esquecer quando ele chegava lá nas pessoas onde ele trabalhou por tantos anos, que se converteram com ele, que acharam, na verdade, o rumo para a vida. E aí nós chegamos na casa de um casal. Aí esse casal diz: eu te agradeço, Dietrich. Nós te somos muito gratos. Por quê? Porque você nos aproximou
da coisa mais valiosa do mundo, que é aproximar de Deus. Hoje nós somos porque você investiu na nossa vida de casados, nossa vida de casal, e em seu impacto na nossa vida. Então, o maior prazer que ele tinha era de aproximar pessoas com Deus. E isso trazia uma gasolina para dentro da caminhada dele. Percebia que volta e meia, quando ele chegava aqui, ele chegava bem meio manco, entrando dentro do escritório. Depois da conversa, parecia que aliviou. Não saía pulando, mas ele saía aliviado. Então, o que eu posso dizer? Ele falou: eu errei muito, mas eu aprendi muito. Endireitei muitas coisas no meu caminho. E se eu pudesse voltar atrás, eu reiniciaria tudo de novo. Porque tudo me ajudou na minha caminhada. Vamos ouvir uma música do coral? Queremos cantar duas músicas em conjunto que ele gostava muito de cantar. A primeira é Que Segurança Eu Sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, que já me escolha as bênçãos da luz. Sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, vem de sempre, vem de louvor. Canta minha alma, canta Senhor, vem de sempre.
E aí ele tinha uma música que acompanhava: firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre é assim. E ontem aconteceu de novo. Ela nos surpreende, ela interrompe o que estamos fazendo, ela nos faz mudar planos, encaixar eventos na nossa agenda que não estavam planejados. Ela nos faz fazer reflexões para as quais nunca temos tempo. Ela nos dá sustos, nos chacoalha, e até quando esperada, é indesejada e inoportuna. E ontem foi assim de novo. Ontem, de manhã cedo, eu lembrei do nosso querido irmão Dietrich. E eu pensei, antes de viajar, eu preciso encaixar uma visita para ele. E não deu. Querida família Heimer, é um dia de lágrimas, com certeza. Quem quer perder um amigo, um consolador, um pastor, um companheiro, um marido, um pai? Quem quer entregar? É um dia de lágrimas, com certeza. Mas é também um dia de celebração, exatamente por tudo isso que ele significou para a vida de vocês e para nós, como igreja. Eu perco um companheiro de viagem, porque ele não perdia uma viagem minha. Acompanhava, estimulando, orando, fazendo comentários. E perco alguém muito precioso, além de professor e pastor. As últimas notícias que eu tive dele, as últimas notícias que eu vi, a última delas que eu vi foi uma reação a um versículo que eu já quero ler, que alguém postou para ele. Um versículo de encorajamento, de consolo, que alguém colocou para ele, e o versículo é de Isaías 41, o versículo 10.
Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E a última coisa que eu vi dele foi a resposta a essa mensagem, a esse versículo em que ele disse: bom dia, irmã. Que palavras confortadoras. Estou precisando. Que Deus abençoe toda a sua família. A penúltima notícia que eu vi dele foi quando ele fez um comentário para uma coisa que a Lisa, a filha, tinha mandado para ele. E na mensagem tinha lá, alguém foi para a consulta com um médico, com dores lombares, e dizendo: por que será que eu tenho tudo isso? O médico então receitou anti-inflamatório, remédios, exames e tudo mais. E aí no fim a pessoa consultando perguntou: doutor, por que o que eu estou fazendo para ter tudo isso? E o médico só respondeu: aniversários. E o pastor Dietrich respondeu para a filha: sublime verdade, do alto dos seus 83 aniversários. É isso mesmo. Antes disso, alguém tinha escrito para ele: pastor, estou sentindo falta daquelas devocionais. E já no fim do ano, o último dia em que ele colocou, 31 de dezembro, que ele colocou a última devocional dele por escrito, ele disse assim: agradeço de todo o coração, por toda a amizade, por todas as orações, mas minhas forças estão em declínio rápido e por isso deixarei de elaborar e publicar as mensagens diárias, ao menos por um tempo. Deixo o futuro inteiramente nas mãos de nosso Deus e Pai. A Ele toda a honra e toda a glória. E respondeu isso, essa pessoa perguntou, e ele respondeu então sobre as mensagens: eu estou com uma infecção grave nos pulmões, extremamente fraco, e também tenho saudades daquelas mensagens diárias, mas não tenho condições agora. Deus sabe o futuro. Isso foi em 4 de fevereiro. Alguns dias antes, ele mesmo dizendo: Deus está cuidando bem de nós. E se voltarmos mais alguns dias, no dia 27 de janeiro, ele disse: Deus está me levando por um caminho que não está fácil no momento. Sabemos, porém, que é o caminho do Senhor. Uns dias, voltando mais um pouco no tempo, no dia 24 de janeiro, ele estava feliz. Nosso dia foi realmente abençoado por Deus. Louvado seja o seu santo nome. Recebemos a visita de um irmão e amigo fiel, e ele cantou para nós e nos trouxe palavras de encorajamento e de ânimo. E também, voltando mais um pouco, no dia 22, ele disse: estou me sentindo mais forte, sem consultas e sem exames clínicos. Só isso já anima, dando assim a sua alegria de não precisar sair de casa. E assim, várias mensagens foram as últimas que eu vi, que ele tinha colocado. E agora, quando a gente observou, depois do falecimento, o que esse homem significou para muitas pessoas, dizendo lá que saudades vou ter do meu paizão na fé. Alguém lembrou que comemorou esses dias 39 anos, quase isso, de casados, porque há 39 anos o pastor Dietrich fez o nosso curso de noivos. Uma frase muito significativa que marca não só os últimos dias, mas a vida desse nosso irmão. Foi alguém dizer: o legado que ele me deixou é muito maior do que a dor que eu estou sentindo. Alguém agradeceu ter conhecido a Jesus por meio dele. Alguém postou, escreveu assim: nossa família é muito grata a este pastor que tantas vezes nos visitou e discipulou. Louva a Deus que nos permitiu visitá-lo semana passada, ouvir e orar com ele e a Annelise. Sem saber, tivemos uma linda despedida aqui na terra. Quando fez 83 anos, eu também mandei uma mensagem para ele, agradecendo a amizade que eu senti desde o tempo do seminário, foi meu professor, nosso professor, da Simone também, agradecendo a amizade com os meus pais. Ele foi um dos grandes amigos do meu pai, viajaram juntos para Mato Grosso, agradecendo, dizendo que eu estava orando por ele, e ele também respondeu, agradecendo pela saudação. E há 2 semanas eu senti que deveria mandar mais uma mensagem para ele. Escrevi para ele: estou sentindo falta no culto quando eu prego. É muito importante, era muito importante. E ali estava sentado alguém
que eu sabia que tinha orado por mim durante a semana, e que naquela hora sabia a angústia de quem prega, porque passou por isso e estava orando por mim. E eu falei isso para ele, falei, olha, eu senti falta, mas eu sei que continua orando. E ele disse, respondendo, sinto falta dos cultos, muita falta mesmo, mas aceito os caminhos pelos quais Deus me conduz. Não está fácil, realmente, mas não quero me queixar, e muito menos reclamar, porque os caminhos do Senhor Jesus sempre são perfeitos. Continuo orando sim pelos servos e servas fiéis no serviço e agradeço as suas orações. E eu fiquei pensando, esse homem que significou e significa e falou e ainda fala tantas coisas da palavra, do seu convívio com Deus para nós, eu pensei, por que esse homem não pode pregar no seu próprio funeral? As muitas mensagens que nos deixou, e eu de curioso fui lá olhar para ver se era todo dia mesmo que ele postava. E no mês de dezembro foi todo dia, eu não tive mais tempo de voltar no tempo e olhar nos quantos meses ou anos já não estava fazendo isso. Mas no mês de dezembro foram 31 mensagens, todos os dias uma mensagem devocional. E se nós ouvimos a palavra que alguém deixou para ele, das últimas mensagens às quais ele respondeu, de Deus se apresentando, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Quem é o Deus desse homem? Como a gente entende melhor quem é o Deus, quem era o Deus desse homem? E nas últimas mensagens em dezembro, ele estava refletindo principalmente sobre João, capítulo 14. E lá tem um versículo que diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem é esse Deus? É o Deus que veio em Jesus Cristo. E ele então desenvolve a sua meditação. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Não vamos condenar Tomé. Ele apenas colocou em palavras humanas, fracas e trágicas, o que realmente o preocupava. Não sabemos. Eis a grande tragédia de nossa vida. Não sabemos, não entendemos, não discernimos o que Deus fala conosco. Somos estúpidos demais, que Deus o perdoe, por chamar todos nós aí, incluindo de estúpidos, mas eu achei a franqueza impressionante. Somos estúpidos demais, ignorantes demais, preguiçosos demais para aprender, e é isso mesmo. Somos escravos de nossos próprios pensamentos e vontades, não dedicamos tempo e não aplicamos trabalho ou esforço de ouvir bem, de compreender em profundidade e aplicar em nossa vida os ensinos do Senhor Jesus. Não, Tomé não estava sozinho. Eu e você estamos na mesma situação. Normalmente estamos tão ocupados com nossos planos e projetos que não prestamos atenção suficiente ao que Deus nos fala. A maior parte de nosso sofrimento é decorrência natural disso. São para nós hoje as palavras ditas a Tomé pelo Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí, em outro dia, continuando na reflexão sobre João, capítulo 14, vem alguém para Jesus, nesse versículo, os versículos 8 e 9, Filipe, que diz ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E aí começa a mensagem. Você não me conhece, Filipe? Eu preciso ter a coragem de colocar o meu nome no lugar do nome de Filipe. Hoje essas palavras do Senhor Jesus são dirigidas a mim e a você, que está lendo e hoje ouvindo essa mensagem. É a mim e a você que Jesus está perguntando hoje, você não me conhece? Tenho de ser honesto e admitir que não conheço o Senhor Jesus tanto quanto poderia e deveria conhecer. É humilhante e vergonhoso, mas é verdade. Todos nós poderíamos ter um conhecimento muito melhor e muito mais íntimo e completo da pessoa e da obra salvadora do Senhor Jesus do que realmente temos.
A culpa é inteiramente nossa. É porque não passamos tempo suficiente na presença de nosso Salvador. Não lhe dedicamos suficiente atenção. Estamos por demais ocupados com a nossa própria pessoa e interesses. A partir de hoje, quero dar mais tempo à comunhão com o Senhor Jesus. Alguém que está desejoso de conhecer mais de perto esse Deus que diz: não tenha medo, eu estou com você. Não só isso, continuando na reflexão de João capítulo 14, ele usa e cita aqueles versículos tão famosos de Jesus aos discípulos, dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Era dia 28 de dezembro, quando ele leu esse trecho e fez a seguinte e profunda reflexão. O ano está terminando. Olho para frente e vejo densas sombras, trevas assustadoras. A maldade, a injustiça, a corrupção e a violência proliferam. Temo e tremo diante do que o futuro pode nos trazer. É nesse momento que as palavras acima do Senhor Jesus rasgam as trevas e fazem brilhar em mim e ao meu redor uma luz libertadora que me traz confiança e esperança. Como olhou para os seus discípulos há quase 2000 anos, assim Jesus hoje olha para mim e para você e nos diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Sim, Deus continua no controle. Deus continua fazendo história. Jesus Cristo também continua sendo nosso Salvador e Senhor. A última palavra ainda é de nosso Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se emocionou, e diz isso no começo da sua devocional, quando leu e refletiu sobre o trecho no dia 31 de dezembro de João 14, os versículos 15 a 18, que dizem assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E aí a reflexão dele: esses versículos são empolgantes, tantas verdades preciosas, tanto conforto e esperança, tantas promessas concretas, tanto agradecimento. É uma janela aberta para o futuro, um futuro de lutas e de muitas glórias, um futuro de grandes combates e de belas vitórias, um futuro de muito trabalho e de abundante colheita, um futuro de segurança em eterna comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Jesus nos incentiva a amar a Ele e a obedecer aos seus mandamentos. Jesus nos promete interceder por nós diante de Deus Pai. Ele nos enviará o Espírito Santo para estar para sempre conosco e em nós. E no final, o próprio Senhor Jesus voltará para junto de nós e nos levará com Ele para a vida eterna. Ó glorioso futuro! Toda adoração ao nosso eterno Pai, eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No dia de Natal, ele fez uma conexão essencial com o significado, de fato, da vinda de Jesus no Natal, que nós muitas vezes não lembramos, esquecemos e enfatizamos outras coisas. E disse, com respeito ao versículo 21 de Mateus capítulo 1, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele começa a reflexão do dia de Natal com uma palavra: pecados. O pecado suja, rebaixa, arruína, escraviza, desmoraliza, envergonha, humilha, destrói a alegria, a dignidade, a honra da pessoa humana que o comete. O pecado semeia tristeza, decepções, sofrimento, remorso, ódio. O pecado produz destruição no indivíduo, na família, na sociedade.
O pecado nos rouba o respeito, a confiança e o amor por nós mesmos. O pecado leva à ruína pessoas, povos e nações. O pecado leva ao desespero e, finalmente, à morte física, psíquica e espiritual. Nosso Salvador Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar de todo pecado. Glória a Deus, aleluia! Alegrar-nos e regozijar-nos com essa verdade, com a pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, é o verdadeiro Natal. Natal é alegria porque significa salvação de nossos pecados. Feliz Natal, amados leitores. Esperemos a volta de Jesus com alegria. As duas que mais me marcaram, eu deixei para o final. Nós vimos nos últimos contatos e nas últimas coisas que o irmão Dietrich expressou a sua preocupação com o mundo à sua volta. Desde a situação política do Brasil, postando uma figura, oremos pelo Brasil, alguém ajoelhado, clamando pelo Brasil, até preocupações específicas por pequenas coisas de necessidades sociais de pessoas. E vendo o que é a situação do ser humano. Então ele cita Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13, e diz: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Sim, a verdade, diz ele, quando dita por Deus, a mim e a nós, machuca, fere, dói muito. Deus, ao falar a verdade a nosso respeito, é implacável no descrever a nossa realidade. Quando eu vou conversar com um médico, espero que ele me fale toda a verdade. Alguns poucos o fazem. A maioria procura sair pela tangente. Deus não. Deus nos diz clara, direta e definitivamente o que somos e como estamos. É muito doloroso, mas é de importância fundamental. Precisamos saber onde estamos, precisamos encarar a nossa realidade. Só assim haverá esperança. Só assim poderá haver cura e restauração. Só assim nossa comunhão com Deus será restaurada plenamente e nossa vida se tornará bênção. O irmão Dietrich sabia que este era o seu Deus que estava com ele. Ele não precisava ter medo. Esse Deus o fortalecia, o ajudava, o segurava pela mão. Esse Deus chamava pecado e chama pecado de pecado, pecador de pecador. Mas esse Deus vem em Jesus para se tornar ser humano e morrer por nós. Ele tinha esse relacionamento por conhecer o seu Deus dessa forma. E por isso, pôde fazer, no dia 26 de dezembro, um convite que eu queria deixar marcado de forma especial no nosso coração. Hoje aqui, para terminar a nossa reflexão. O convite vem de Isaías 1:18. O texto diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Quem teve aula com ele, quem conviveu com ele, sabe o quanto o professor Dietrich gostava de correção no uso das palavras, na gramática. Era gostoso ouvir, falando, vê-lo escrevendo, mais ainda escrevendo, esses textos todos aí. E não só isso, sabia escrever com beleza, não só com correção. E esse texto, para mim, foi dos que eu li, o mais precioso. E é um convite para nós todos. O nosso Deus é mesmo muito surpreendente. Vejamos esse convite de Deus para você e para mim. Venham vocês, homens e mulheres, caídos e corrompidos, desfigurados pelo pecado. Venham.
Vamos sentar lado a lado e pensar um pouco, refletir um pouco. Os muitos pecados deixaram vocês completamente desfigurados. Os seus pecados destruíram a beleza e a limpidez da imagem de vocês. Contemplem-se e encarem a realidade. Vejam a que vocês foram reduzidos. Eu lhes proponho hoje a completa restauração, não só de sua imagem, mas de toda a sua vida. Ao que é pecaminoso e impuro, eu o tornarei límpido e alvo como a neve. Vocês querem ser purificados, renovados, restaurados? Eu não vou impor nada a nenhum de vocês. Pensem e me respondam. Ele conclui: qual será a minha resposta para Deus? Qual será a sua resposta para Deus? A palavra de Deus nos faz esse convite, tão bem parafraseado pelo irmão Dietrich. A vida desse irmão é um convite para nós a servir a esse Deus que está conosco até o fim, nos fortalecendo, nos ajudando e nos segurando. A vida desse irmão é um convite à oração, como já foi dito no início. E para mim, uma coisa que eu quero guardar muito, um lugar muito fundo no meu coração, a vida desse irmão, nos seus últimos 10, 15 anos, é um convite para a gente apoiar, encorajar obreiros que estão na caminhada, lutando, com as dificuldades do dia a dia. Eu me sentia tremendamente encorajado por esse irmão, mesmo que ele não estivesse na ativa mais. Começamos hoje o culto aqui com o Paulo fazendo um gesto, representando aqui um gesto como se o Dietrich estivesse nos convidando. A palavra de Deus nos convida, pelo que eu falei agora. A vida dele é um convite para nós também. Vamos imitá-lo. Como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou do Senhor Jesus. Não só a família, nós que convivemos mais proximamente com ele, sabíamos das suas limitações e que não era perfeito. Mas a vida dele é um convite à humildade, a caminhar com Jesus em quebrantamento, em arrependimento, em pedido de perdão, em renovação de vida e em serviço, apoiando os companheiros que estão no trabalho. E eu queria deixar essa palavra para o nosso encorajamento, como gratidão pela vida dele, pelo carinho especial. Sou grato que Deus colocou no meu coração por ele, que eu senti dele também e de toda a família. Que Deus console e abençoe.
Queremos ouvir os dados biográficos. Dietrich Reimer, nascido no dia 4 de dezembro de 1932, onde hoje é o município de Dona Ema, em Santa Catarina, Brasil. Seus pais eram Johann e Maria Reimer e os irmãos Maria, Ana e Johann, todos já falecidos. Ele se converteu aos 17 anos e foi batizado na igreja Irmãos Menonitas do Boqueirão, pelo pastor Heinrich Fröse, em junho de 1950. Em outubro de 1954, casou-se com Agneta Jansen, com quem viveu pouco mais de 46 anos, quando ela faleceu. Dessa união nasceram 3 filhas e 2 filhos, sendo que um dos filhos já está na eternidade. Em dezembro de 2007, ele casou-se com Anneliese Jansen, com quem viveu por 8 anos e 4 meses. Ainda criança, Jesus chamou Dietrich para a obra missionária e ele começou a pregar a palavra de Deus para pessoas de cultura não menonita aos 20 anos em 1952. Como gostava muito de estudar, venceu todas as barreiras e tornou-se professor, trabalho a que se dedicou com muita alegria por muitos anos. Deu aula desde o ensino primário até a universidade e muitos alunos lembram até hoje dessa experiência. Além do magistério, atuou como líder e pastor em tempo parcial durante vários anos. Em 1984, se aposentou do magistério e se dedicou integralmente à obra missionária no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, onde, junto com a sua esposa, fundou a Igreja Irmãos Menonitas da cidade, hoje uma igreja forte e vibrante. Em 1998, retornou a Curitiba, mas não deixou de servir. Participou de vários grupos familiares, sempre contribuindo com a sua experiência e sabedoria. Em 2007, adoeceu de câncer e lutou contra a doença durante 9 anos. Quando ficou fraco demais para participar ativamente das atividades, descobriu seu último ministério, os Pingos de Ouro, mensagens que publicava diariamente no Facebook. Logo as mensagens se espalharam pelo mundo e eram lidas por pessoas dos 5 continentes. O Facebook também permitiu a ele reencontrar muitas pessoas queridas de todas as fases da vida, muitas delas testemunhando do impacto abençoado de sua ação. Também conheceu pessoas novas e era muito grato a Deus por esse privilégio. Se alegrava também com as ações missionárias desta igreja e da Cubim e ficava agradecido pelo trabalho missionário em expansão. Gostava muito de conversar com o pastor Paul e partilhar as experiências. Deixa sua esposa Anneliese, 4 filhos, 2 noras e 4 netos, outros familiares e muitos amigos. Também os filhos e netos de sua esposa Anneliese, que ele amava muito e lhe traziam muita alegria. Como filhos, queremos agradecer a Anneliese pelo carinho e cuidado que teve com nosso pai durante esses anos, principalmente nos últimos meses. Um agradecimento especial ao neto Felipe, que tantas vezes o levou a consultas, exames e tratamentos, sempre com carinho e atenção e com aquelas provocações bem-humoradas que faziam tão bem ao seu avô. Agradecemos a todos que o visitaram, que oraram por ele e que o suportaram durante toda a sua vida, em especial nos últimos meses. Agora ele está com o Senhor, a quem ele amou e serviu apaixonadamente durante toda a vida. Uma das questões que ele também ressaltou naquela última conversa foi o amor que ele tinha pela sua família. Quando olho essa foto, ela me traz 2 tipos de lembrança. Na verdade, um ar de serenidade, tranquilidade, de paz.
Uma segunda de cuidado, de motivação, dizendo: pessoal, vamos continuar. A nossa caminhada não acabou, vamos junto? Então essa é uma das questões que vai ficar com a gente adiante. Nosso tempo está relativamente curto, mas eu queria dar a oportunidade para duas pessoas que de forma bem curta quisessem usar da palavra livre para dar uma palavra para a família e para essa congregação. Alguém gostaria? Muito rápido. Professor Dietrich, assim eu conhecia há mais de 40 anos atrás, no seminário, no SBIM. Muitas coisas nós como alunos, e como o pastor Valdemar já falou, aprendemos. Hoje, ao entrar, antes de vir ao ensaio, vindo para o retiro, eu fui rapidinho e coloquei minhas mãos sobre as mãos deles, porque todo o tempo de seminário, a maior lição foi uma vez quando nós estávamos estudando e naquela parte de mistérios de Deus, e como seminarista novo ali, nos meus todos vividos 19 anos, aquela curiosidade, nós chegamos a mas eu tive aquela petulância de dizer como seria bom se a gente pudesse partir e tirar todas essas dúvidas e ver essa glória que é a eternidade. Parei agora só para exemplificar como o professor Dietrich fazia. Arno, estender as mãos. Nessa tua idade, o que você vai apresentar para Deus? Hoje eu diria, como já foi usada a mensagem dele, que ele mesmo escreveu, essa mensagem dele, o que cada um de nós vai apresentar, o que nós fizemos, quando nós falamos desse Jesus, quais as mensagens que levamos. Foi a maior lição da minha vida. Posso esquecer, e esqueci muitas coisas do seminário, daquilo que aprendi. Essa lição nunca me saiu. Deve fazer 15, 20 anos. Esse tem sido o nosso pastor. Frequentamos essa igreja, somos amados e cuidados por vários pastores, mas esse foi o pastor que eu falava para ele assim: pastor Dietrich, por que o senhor não volta a pregar, falar um homem tão sábio, né? Por que mais pessoas não podem ouvir da sua sabedoria? Ele dizia: meu ministério agora é isso que você falou, é cuidar dos obreiros. E ele cuidava da nossa vida. Quando estávamos cantando aqui, a gente tinha certeza que ele estava intercedendo pela gente. Falei para o Martin agora há pouco: nós temos que arrumar um novo intercessor. O nosso foi Martin. E nós tínhamos certeza que ele fazia isso. Vinha na nossa casa muitas e muitas vezes. Eu lembro de tempos de bengala. Ele vinha e ele falava: eu vou investir em vocês e na sua família. Aprendemos sobre a vida no Espírito. Aprendemos várias verdades na palavra de Deus através da sabedoria desse homem. E uma das coisas mais importantes que eu uso hoje no ministério com jovens e adolescentes, que eu aprendi dele, ele dizia: Deus é um Deus pessoal, e quando você ora, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração daqueles que pedem. E essa imagem ele sempre fazia, né? Deus inclina os seus ouvidos. Assim ele faz com cada oração de nós aqui. Prazer ter conhecido o Pai de vocês.
Não posso deixar de agradecer ao nosso pastor, porque se nós estamos andando no caminho de Deus hoje, porque ele nos deu muita força, nos encorajou muito. As meninas deles andavam sempre com as nossas, eram como irmãs, tanto com a minha filha mais velha, chamava ele de segundo paizinho dela. Isso ficou marcado em nossas vidas, e é por isso que nós estamos andando com Jesus hoje, através dele. Muito obrigada. Esses são frutos para a vida eterna. Desde recomendações e da própria Cubinha a nível nacional, a gente estava reunido ontem em Pato Branco, quando nós soubemos, a gente orou por vocês. O pessoal das igrejas lá do Mato Grosso do Sul também mandam condolências e estão orando por vocês. Da mesma forma a igreja e tantos mais que não estão aqui, os que vocês conhecem, onde a semente foi colocada na terra e brota no seu tempo. Queremos fechar essa cerimônia. A esquife será levada à frente da igreja para uma última despedida, e dali o corpo seguirá aqui para o cemitério do Boqueirão para descer à terra. Vamos nos levantar para fazer uma oração final. Senhor Deus, queremos te agradecer que nosso tempo aqui na terra é passageiro e todos nós deixamos uma marca por onde passamos. Obrigado pelo irmão Dietrich, pela marca que ele deixou. E muito mais te agradecemos pela semente semeada, que você traz a crescer, brotar e trazer mais fruto. Ele mesmo disse: eu tive o meu tempo e eu saio de cena para os próximos assumirem. E essa é a caminhada. Então pedimos consolo nessa próxima semana, nos próximos meses, quando vai existir aquele vazio dentro de casa, dentro da família. Mas, Pai, traga paz, consolo e, acima de tudo, o teu cuidado com as famílias, sabendo que é só uma questão temporária para se encontrar contigo. Te agradecemos por todos que vieram aqui mostrando o seu carinho para a família. Retribui isso a elas também. Em nome de Jesus. Amém.